Eu nasci e cresci em Carlos Barbosa, lá na Serra Gaúcha, mais ou menos 120 quilômetros de Porto Alegre, capital, e próximos 50 quilômetros de Caxias do Sul, 20 quilômetros de Bento Gonçalves, ali é tudo muito próximo, Garibaldi, 4 quilômetros, Nova Prata, Veranópolis, Antônio Prado, a região vinícola do estado. A minha cidade, todavia, não se caracteriza pelos vinhos, mas sim pelos queijos, né? Os queijos Santa Clara. Eu digo brincando que Carlos Barbosa é a cidade que tem a faca e o queijo. A faca da Tramontina e o queijo da Santa Clara, né? Conhecida também nacionalmente pelo time de futebol, futsal, futebol de salão. O time da cidade, o Carlos Barbosa, já foi 3 vezes campeão mundial, várias vezes campeão brasileiro, campeão gaúcho, campeão sul-americano. Então, a paixão da cidade é o futsal. Eu nasci dia 6 de fevereiro de 1965. Morei na cidade até os 19 anos. Em 84, mudei para Porto Alegre para servir o Exército Brasileiro. Fiquei 1 ano em Porto Alegre, ano seguinte estagiei em Uruguaiana e em 86 eu vim para Brasília para servir como tenente R2 no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões de Independência. Hoje você olha, eu sou bonito, mas eu já fui dragão um dia, viu? Já fui dragão um dia. Quando a cidade tinha 6 mil habitantes. Hoje está beirando 30 mil habitantes. Quase toda a cidade vive, direta ou indiretamente, da Tramontina. Então, a Tramontina que gera 7, 8 mil empregos apenas lá na cidade, a matriz, até hoje ainda é lá. Atrações turísticas, potenciais turísticas. No mês de julho, acontece o Fest Queijo, Festival Internacional do Queijo e do Vinho. Então, um grande festival gastronômico durante todo o mês de julho. Tem a Maria Fumaça, que é um grande atrativo, é aquele trem movido ainda a lenha, né? Que sai soltando fumaça, e ele faz um trecho de Carlos Barbosa, passa por Garibaldi e vai até Bento Gonçalves. Depois retorna. No caminho tem paradas gastronômicas, então para em Garibaldi, que é a cidade do espumante, para saborear os espumantes. Carlos Barbosa saboreia os queijos, Garibaldi os espumantes, Bento Gonçalves os vinhos. E ao longo do trecho, humoristas, cantores, sanfona, violão, viola, dançarinos da cultura italiana, ítalo-gaúcha, se apresentam dentro do trem, dançam com os turistas. Então é uma coisa muito bacana, um passeio lindo de fazer. Quem vai a Gramado, Canela, compensa tirar 1 dia e 2 dias. Carlos Barbosa e o Vale dos Vinhedos ali, que é um pedacinho da Europa, o Bar da Will, que gosta tanto da Itália. Ali é a Itália brasileira, ali na Serra Gaúcha. Um pedacinho da Itália, sobretudo, um pedacinho da Europa, sobretudo da Itália, cravado ali na Serra Gaúcha. Nós estamos gravando hoje aqui, é uma sexta-feira, dia 13, e é lua cheia. E eu acabei de fazer um vídeo no caminho aqui para o estúdio, falando sobre a origem da sexta-feira 13. E aí eu falei que eu casei, meu primeiro e único casamento, 13 de fevereiro de 1987. Era uma sexta-feira, dia 13, lua cheia, e teve 2 meia-noites. Foi o dia que trocou o horário de verão. Voltou para o horário anterior, então foi para meia-noite, voltou para as 11 e foi para meia-noite de novo, né? E deu certo, 22 anos, né? Fui casado por 22 anos. Desse casamento eu tive 2 filhos. O Rodrigo está com 32 hoje, trabalha comigo. É o nosso vice-presidente das empresas, do grupo. E a Stephanie está com 26 anos e forma em medicina nesse semestre. Está cursando medicina aqui no CEUB e vai ser ginecologista e obstetra, é a tendência dela, né? E tem a Anitta, que está com 10 anos e não sabe o que quer da vida ainda, viu? Então são 3 filhos. A Anitta, de um outro relacionamento sem casamento. Hoje tenho um relacionamento sério, namoro, e talvez case, talvez não, mas estou feliz. Bom, eu comecei a faculdade em São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade, uma colônia alemã, muito próxima a Porto Alegre, na Unicinos. É uma universidade dos jesuítas. Então eu comecei direito lá, fiz 1 ano lá. Quando vim para Brasília pelo Exército, interrompi 1 ano, porque era muita tarefa no Exército, muito serviço. Fiz muito serviço no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. A gente fazia segurança
pessoal na época do presidente Sarney, e fiquei até uma época do Collor, né? Aí eu transferi, fiquei um ano sem estudar, e depois transferi para o CEUB, onde me formei em 1991, certo? O direito sempre foi uma paixão. Na adolescência, meu sonho era medicina. Eu, com 14, 15 anos, eu tinha enciclopédias médicas em casa. Não tinha Google, não tinha internet para pesquisar. Eu comprava, com as minhas economias, enciclopédias médicas. Eu cheguei a ter 3 enciclopédias médicas completas e eu lia. Quis o destino, me impôs as circunstâncias que eu fosse fazer direito, não consegui fazer medicina. Mas sou feliz na qualidade de advogado, e o que eu construí tudo veio da advocacia. Então, eu devo muito à advocacia. Hoje não advogo mais, mas sou muito grato, tenho um carinho e tenho muito orgulho. Eu ainda tenho OAB em Brasília e em São Paulo, mas eu cheguei a ter OAB em 8 estados. Eu tive 16 OABs, 8 pessoas físicas e 8 pessoas jurídicas. Hoje tenho Brasília e São Paulo, todavia não advogo mais. Mas construí meu patrimônio, minha vida, meu relacionamento, meus amigos, através da advocacia. Bom, eu mudei da medicina para o direito, eu falei por imposição da circunstância e talvez pelo destino, né? A minha família não tinha condições econômicas de bancar uma faculdade de medicina. E medicina exige dedicação integral. E eu precisava trabalhar para ganhar o pão, ganhar a vida, né? Então eu trabalho com carteira assinada desde os 13 anos de idade. Na época podia. A minha carteira assinada na Forja Sul, que é uma das empresas do Grupo Tramontina, foi com 13 anos de idade. Trabalhei até ir para o Exército. No ano seguinte comecei a faculdade e eu vendia títulos de capitalização no contra-expediente para poder pagar aluguel, pagar faculdade e tudo mais. Então, eu me sustento desde os 13 anos. Aliás, desde os 13 anos passei a ajudar a família, inclusive. Minha família é muito humilde, minha mãe da roça, meu pai era vigia noturno da Tramontina. Meu pai se alfabetizou depois dos 30 anos de idade, pelo Mobral. Vocês jovens não conhecem, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então, eu precisava trabalhar, não tinha como fazer medicina. Todavia, comecei a advogar em 91, aqui em Brasília, e em 97 eu passei a advogar para médicos. Então, eu cheguei a advogar para o Sindicato dos Médicos de Brasília, Associação Médica de Brasília, Sindicato dos Hospitais, Federação Nacional dos Médicos, Confederação Nacional dos Médicos e para várias sociedades de especialidade, para vários hospitais. Me especializei, então, em direito médico. Eu fui um dos primeiros advogados, um dos primeiros juristas no Brasil, juntamente com o desembargador Miguel Kifuri Neto, lá do Paraná, com o Genival Veloso de França, lá da Paraíba, a falar em direito médico. Era um termo que não se usava. Então, um dos primeiros livros sobre direito médico eu lancei em 1999, chamado O Exercício da Medicina e Suas Implicações Legais, né? E eu ainda advogo hoje, casualmente, no Superior Tribunal de Justiça, sustentação oral, sobretudo, no Conselho Federal de Medicina, faço algumas defesas, mas é para não perder o cacoete, né? Parei de advogar porque fui criando empresas, e isso foi demandando muito tempo. Então, hoje, a própria advocacia aqui em Brasília, do nosso escritório, tem quase 20 advogados, mas é praticamente para o consumo interno, para atender o contencioso do grupo e da Anadem, que é o nosso principal negócio. Então, todos os processos contra médicos, contra dentistas, originados em Brasília ou originados em outros estados, quando vêm para Brasília, para os tribunais superiores, o nosso escritório assume aqui em Brasília isso. Então, esses 20 advogados praticamente é para atender essa demanda própria e pouquíssimas causas ainda por terceiros fora do nosso complexo. Bom, eu sempre fui um empreendedor mesmo, na época, naquela transição do Exército, antes de vir para Brasília naquele ano, eu montei uma pequena corretora e vendia títulos de capitalização em Porto Alegre, né, capital do estado, e também fim de semana, quando ia para a Serra Gaúcha, passava o fim de semana com a família, namorar, aproveitava também para vender títulos de capitalização. Ainda no Exército, nós criamos uma empresa de representação comercial aqui em Brasília, que a minha esposa que tocava.
tive loja de joias, tive restaurante que a minha esposa cuidava, tive posto de gasolina aqui em Brasília, então sempre tive algum empreendimento. E hoje tem 15 empresas, mas temos no total 27 CNPJs, 2 inclusive no exterior, um na Flórida, em Boca Raton, e um em Dubai, nos Emirados Árabes. Então, um negócio foi puxando o outro, um negócio foi chamando o outro, e você vai diversificando. Começa para atender uma demanda própria do grupo, mas acaba depois expandindo e diversificando. A principal é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a ANADEM, que acabou fomentando todas as demais, foi a que me projetou nacionalmente como especialista em direito médico, como autoridade em direito médico. Hoje nós temos cerca de 30 mil profissionais da saúde vinculados à ANADEM. Para esses profissionais, nós damos todo o amparo jurídico, amparo psicológico, temos uma apólice de seguro de até R$500 mil se sofrer alguma condenação. Ou seja, quando um médico, um dentista, ele é processado decorrente de um ato profissional dele, nós propiciamos todo anteparo jurídico e até patrimonial para proteger o patrimônio dele, caso haja alguma condenação. Então essa é a principal de todas as empresas e a que veio da advocacia, mas foi a ANADEM realmente que nos projetou em nível nacional. Então, com certeza, é a menina dos olhos, é a que demanda mais tempo, mais carinho, mais atenção. Não, sempre sobra tempo. Eu sempre digo que tempo é uma questão de preferência. Se você quiser que uma tarefa seja executada, entregue para o teu colaborador mais ocupado. Se não quer que ela seja executada, entregue para o mais desocupado. O mais desocupado sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter um pretexto. Não quer sair da rede, está na zona de conforto. O mais ocupado vai ter criatividade e vai arranjar nas 24 horas dele um tempo para executar aquela tarefa. Então, eu tenho uma vida tranquila atualmente, eu já trabalhei 18 horas por dia, já ocorreu uma fase assim, mas eu não me preocupo com sábado, com domingo, com feriado. Viajo muito também, viajo a trabalho, mas são 2 dias de trabalho, eu aproveito uma semana para conhecer a região, para fazer um turismo gastronômico, para conhecer os vinhos da região, e sempre que eu viajo eu procuro comer os pratos locais e apreciar os vinhos locais. Mas não é uma região boa de vinhos, não interessa. Eu quero provar, quero conhecer. Então eu sempre consigo tirar um tempo para cuidar de mim, ter um tempo para a família. A minha filha de 10 anos me demanda muito tempo. Ela foi para minha casa no Natal e fica até o final de janeiro. Então, e eu sempre tiro um tempinho para o cinema, para fazer um joguinho, montar um quebra-cabeça. Então, tem tempo para a família, tem tempo para os amigos, tem tempo para cuidar de si próprio. E eu descobri também mais recentemente que se eu ficar na empresa 12 horas por dia ou ficar 6 ou 8, eu geralmente produzo exatamente a mesma coisa. Porque o resto do tempo seria cuidando de coisas pequenas, coisas sem importância. Então eu tenho procurado usar parte da manhã para cuidar de mim e cuidar da minha família. Fazer a ginástica, fazer a massagem, uma vez por semana fazer as unhas, uma vez por mês cortar o cabelo, faço câmara hiperbárica, oxigenoterapia hiperbárica 2 vezes por semana, isso consome 1h30 em cada manhã quando eu faço, minha aula de inglês. Então a parte da manhã, e quando tiver que fazer alguma reunião na parte da manhã, eu procuro levar para a minha residência. Seja um colega, seja um colaborador, seja um cliente. Faço a reunião na minha residência para dizer que amanhã, a parte da manhã, é a parte para ficar em casa. E à tarde eu vou para a empresa e aí se tiver que ficar até 8, 10 da noite, não tem importância. Tem que ser uma coisa que você goste de fazer, certo? Porque vai te demandar pelo menos 1/3 do seu dia, às vezes metade do seu dia. Então, não adianta ser uma atividade lucrativa que não te dê prazer, não te dê gosto, você não volte para casa satisfeito à noite. Então, tem que ser uma coisa que você goste, uma atividade que você goste. O que você vai entregar para a sociedade? O que você vai entregar para a humanidade? É pastel, é pizza, é medicamento, é combustível, é diversão, é alegria?
Que tipo de experiência você quer entregar para a sociedade? É sapato, é camisa, não interessa. Você gosta de fazer aquilo, te dá prazer, te dá alegria, te dá satisfação? Você está no caminho certo. Foque. Tua energia, tua concentração tem que estar naquela atividade. É aquela atividade que vai pagar a faculdade do seu filho, vai te propiciar comprar um carro novo, ter uma casa melhor, vestir boas roupas, frequentar bons restaurantes, viajar pelo mundo ou pelo Brasil, enfim, aquilo que vai te dar conforto, alegria e prazer. Então, todo o teu foco, tua energia, e acredite naquilo. Por mais que a sociedade diga, não vai dar certo, por mais que os invejosos digam, não vai dar certo, se você gosta, você quer e você acredita, vai dar certo sim. Não interessa qual é a atividade, não interessa qual é o ramo. Então, essas coisas importantes. O gosto, o prazer, a alegria, a satisfação em fazer, o foco, a atenção, a energia e a fé naquilo que você faz. Não tem outra receita. E a receita, eu ouvi do Silvio Santos, não sei se ele é o autor disso, mas eu ouvi na minha infância, eu guardei. Sucesso é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Essa é a receita. Meus pontos fortes é autoconfiança, autoestima, minha dedicação e eu me agarro a qualquer atividade que eu resolva fazer. Ou eu faço bem feito ou não faço. Não interessa se é uma tarefa, 2, 3 ou 20. Ou eu vou fazer bem feito ou não faço. Eu me dedico, eu acho que isso é o ponto mais forte. A dedicação, a resiliência, entendeu? A confiança. Os eventos mais importantes, eu acho que em termos de história, primeiro foi a decisão em cursar Direito, isso foi fundamental. A segunda foi ter vindo a Brasília. Eu vim pelo Exército, não eram meus planos, eu decidi mudar para Brasília no dia 23 de dezembro de 1985. Dia 20 de janeiro eu estava em Brasília. Dia 29 de janeiro me apresentei no RCG. Isso foi muito marcante. Outro evento marcante foi em março de 1990. Eu pretendia ficar no Exército por 10 anos, 9 anos e 8 meses, que é o que me permitia, sem eu fazer a escola de administração do Exército, só o concurso que eu fiz em Porto Alegre, eu ficaria 9 anos e 8 meses e sairia como capitão. Com a Constituição de 1988, militares de situação idêntica à minha, que tinham mais de 5 anos de Exército, começaram a ajuizar demandas pleiteando a estabilidade, porque a Constituição assegurou ao servidor civil, o que tinha carteira assinada, o CLT, a estabilidade com 5 anos. Os militares questionaram o mesmo direito. Então, no finalzinho do governo Sarney, o ministro Leônidas Pires Gonçalves reduziu os 9 anos e 8 meses para 4 anos e 8 meses. Então, eu fui demitido do Exército dia 29 de janeiro de 1990, no primeiro ano do governo Collor. A minha esposa estava grávida de 5 meses, o Rodrigo nasceu em maio de 90, eu perdi o emprego, perdi o imóvel funcional, tinha que alugar imóvel, perdi o fundo de saúde do Exército, e eu não tinha plano de saúde, tinha que fazer um parto particular em maio, e eu tinha uma pequena poupança guardada. Tudo bem, consigo me virar durante um ano. Aí, dia 15 de março, isso foi dia 29 de janeiro, dia 15 de março, o Collor assumiu e bloqueou os cruzados novos. Então, toda a minha poupança foi bloqueada pelo Collor. Fiquei com 50 mil reais. A prestação do meu carro, 50 mil cruzados novos. Até o Bardavil, nessa época, ficou com apenas 50 mil cruzados novos. O resto foi absorvido pelo Collor. A prestação do meu carro, para ter uma ideia de grandeza, era 28 mil cruzados novos. Então, eu entrei na Justiça foi o primeiro mandado de segurança no STJ, mandado de segurança número 349, contra o ministro do Exército. E voltei para o Exército com liminar. Fiquei mais 1 ano e meio, quase 2 anos no Exército com liminar. E essa, como foi a primeira liminar no Brasil, vários oficiais e sargentos que estavam em situação passaram a me procurar
para patrocinar as ações deles. Eu não podia assinar, não era advogado, era oficial em atividade, então eu contratei uma advogada que assinava as petições. Eu fazia, ela assinava. Nisso eu consegui trazer quase 2.000 sargentos e oficiais de volta para o serviço ativo. Então aí começou a minha advocacia ainda dentro do Exército. A minha demissão, eu poderia ter entrado em depressão, poderia ter me suicidado, a mulher grávida, sem plano de saúde, sem ter onde morar e sem dinheiro. Mas aquilo foi aquele pontapé, sabe, que me levou para frente. Foi o maior estímulo da minha vida. Estudos pouco anteriores à pandemia nos davam conta de que 90% das mortes por doença atualmente são por doenças degenerativas. Apenas 10% são por doença infecto-contagiosa. Mortes por doença, esqueçam, mortes traumáticas acidentais. Nós aprendemos a controlar todos os micro-organismos. Então, as bactérias, os vírus, nós controlamos. Apesar da pandemia, esse número mudou muito pouco. Mas as doenças degenerativas nós ainda não conseguimos curar. Quem vai curar isso é a medicina regenerativa. Por que isso acontece? Nos últimos 50 anos, nós ganhamos 30 anos a mais de vida em relação aos nossos avós. Então, em 5 décadas, nós ganhamos 30 anos a mais de vida. Só que as células envelhecem e com isso vêm as doenças degenerativas. E a resposta para isso não está na química. Então eu sempre digo que hoje a medicina vive um momento mágico da história, em que ela sai da química e vai para a biologia. Então desde 2019 eu tenho me dedicado ao estudo das células-tronco e das terapias celulares avançadas. É uma novidade no Brasil, novidade no mundo. A primeira resolução da Anvisa, as 3 primeiras, tratando de terapias celulares, são de 2018. Eu comecei a estudar isso em 2019. Fui com certeza o primeiro advogado a fazer mestrado na Universidade Federal de São Paulo sobre medicina regenerativa. Acabei o mestrado em agosto do ano passado. E comecei agora um doutorado na São Leopoldo Mandic, em Campinas, juntamente com a Universidade da Flórida, em medicina regenerativa também. Nesse doutorado, nós fechamos um protocolo agora em janeiro com o Kennedy Space Center. É um órgão, um braço que fica dentro da NASA, certo? Em parceria com a Vaia, que vai lançar o seu primeiro foguete no final desse ano ou no primeiro trimestre de 2024. Então, as minhas células-tronco irão para a estação espacial num foguete da Vaia para medir a senescência celular em ambiente de microgravidade e de gravidade zero também. Bom, voltemos às células-tronco. Todos os remédios para as doenças degenerativas, e aí nós podemos catalogar Alzheimer, Parkinson, todos os tipos de câncer, todas as doenças autoimunes, a resposta está dentro do nosso próprio organismo. Esse corpo todo um dia foi uma célula só. É uma célula-tronco mesenquimal. A partir daí, todas as células-tronco mesenquimais trazem a carga genética para reparar todas as doenças. O que é isso? É um milagre? Não. Isso nosso organismo faz todos os dias. Você faz um corte aqui, se você não usar nenhum medicamento, nada, só cuidar, asepsia, aquilo vai cicatrizar, vai fechar. Por quê? Houve umas reações biológicas do seu organismo que propiciaram a cura daquilo, a cicatrização daquilo, certo? Então, é você pegar a célula-tronco e ensinar a célula-tronco o que ela deve fazer. Hoje há estudos em Israel já, onde você faz uma córnea humana a partir de uma membrana vítrea da tilápia enriquecida com células-tronco do próprio paciente. Dr. Guilherme Lepsky, em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, está tratando câncer cerebral com células-tronco do próprio paciente. O paciente deveria morrer em 2 ou 3 meses no máximo, está vivo há 3, quase 4 anos já, apenas usando células-tronco e, detalhe, com qualidade de vida, sem sentir dores, com qualidade de vida. A doutora Danella Bueno está tratando fissurados lepurinos com célula-tronco. Uma fissura leporina, na técnica convencional, você extrai um osso aqui do ilíaco, da crista do ilíaco, e faz uma enxertia óssea.
A doutora Daniela vai operar aqui no Agarram, agora esse ano em Brasília, 25 pacientes, usando as células-tronco do próprio paciente. Ou seja, sem fazer esse procedimento invasivo, tirar o osso do ilíaco, só injeta as células-tronco na fissura e o que é maravilhoso, não apenas fecha a fissura, como eclode um dente novo naquele local. Então, são coisas atuais, não é uma coisa ficção científica para daqui a 50 anos, né? É coisa atual que nós estamos vivenciando hoje. O que ainda demora, retarda um pouco, é o ambiente regulatório. Como te falei, as primeiras resoluções da Anvisa são de 2018 e tem que ser com pacientes com calma, porque estamos falando em saúde humana, em vida humana. Não pode ser no atropelo também. Então, pelo regulatório, a coisa demora um pouco a avançar. Nós começamos um estudo em 2020 para tratar a Covid-19 com células-tronco. Só que, quando chegou no CONEP, certo, Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, a coisa emperrou. Esse estudo continua hoje, mas para todas as doenças respiratórias. Então, todas as síndromes respiratórias agudas, nós vamos tratar com célula-tronco. Um protocolo que nós iniciamos, a pesquisa clínica, envolvendo o Agarram aqui em Brasília e o Hospital HMAP, Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Começamos em 2020, era para a Covid, mas hoje é para todas as síndromes respiratórias agudas, para tratar com células-tronco. Então, eu falo muito, Luísa, porque eu falo com paixão desse assunto, porque isso vai ser uma entrega à humanidade. Para mim, hoje, eu te falei que a Anadem é a empresa, a menina dos olhos, mas foi a Anadem que me trouxe para essa realidade. Então, embora eu não tenha realizado o sonho de ser médico, hoje eu sou um pesquisador na área, na medicina regenerativa. Meu doutorado começou no final do ano passado e vai durar 3 anos, envolvendo São Leopoldo Mandic em Campinas, a UF na Flórida, o Kennedy Space Science Center, que é dentro da NASA, e a Universidade de Laval, lá em Quebec, no Canadá. Então, esse hoje é o grande projeto da minha vida. Bom, eu acredito em predestinação. Meu nome é Canal, né? Canal tem tudo a ver com comunicação, né? Eu não fui ser dentista, então tem a ver com comunicação. Há 18 anos, praticamente, eu tenho um programa de TV dominical chamado Pampa e Cerrado, onde eu divulgo a cultura gaúcha e a cultura sertaneja. Pampa e Cerrado, ou seja, os 2 biomas. A proposta inicial, quando começamos há 18 anos, era trazer a cultura gaúcha para o centro-oeste e miscigenar com o sertanejo aqui. Hoje não é mais só isso, hoje é um programa de brasilidades. Ao longo do tempo vieram propostas para a rádio, mas sempre sem nenhum intuito profissional, sem o intuito econômico de ganhar dinheiro com isso, sempre como uma terapia, uma forma de pôr as emoções para fora. Então, eu sempre gostei de fazer isso, com amor, com paixão. Então, eu tive problema na Rádio Tupi, do Paulo Abreu, tive problema na Rádio Independente, na Rádio Liberdade, uma rádio aqui em Cristalina, não recordo o nome, Líder FM Cristalina. Eu tive programa na Rádio Atividade do meu amigo Vigão, até que o ano passado apareceu a oportunidade de arrendar uma rádio, a Sucesso News FM. Então nós arrendamos essa rádio no final de 2021 ainda, e hoje também tornou-se uma empresa, mais um empreendimento. O que era só uma paixão, uma diversão, virou um empreendimento. Sempre foi paixão. Eu sempre gostei de me comunicar. Eu fazia teatro no 2º grau, fazia recitais de poesias. Eu sempre gostei da comunicação. Então, mas isso eu faço de uma forma não profissional. Embora tenha carteirinha de jornalista, sou filiado do Sindicato dos Jornalistas, mas eu faço de uma forma amadora. Amador é aquele que ama. O amador, aquele que ama. Então eu faço isso de uma forma por amor, por paixão. Acho que o valor principal de todos eles é a ética. Não faça nada sem ética. E para mim a definição de ética é aquilo que você faz quando ninguém está te observando. Aquilo que você faz quando você não está sendo julgado, observado, analisado. Então, aí você é
ou não ético. Não existe meia ética, como também não existe meia verdade, não existe meia virgindade, não existe meia gravidez. Ético você é ou você não é. Você não pode dizer, eu sou meio honesto. Eu sempre digo, quem fala que é meio honesto, na verdade é meio bandido, né? Porque se você é meio honesto, você é meio bandido. Se você é meio sincero, você é meio mentiroso. Então, esses valores são valores inegociáveis. Jamais faça para o outro o que você não quer que façam para você. Então é isso. Como é que eu me sentiria? Aí você vem a questão não é simplesmente um altruísmo, não é simplesmente, é você ver no semelhante e imaginar como é que você reagiria se as pessoas agissem com você daquela forma. Então não faça nada que prejudique a ninguém. Eu sou católico apostólico brasileiro por formação, iniciei na igreja romana, mas me formei na igreja brasileira, respeito todas as religiões e tenho sérias restrições a cada uma delas também. E eu digo que mais importante do que a religião é a espiritualidade. Religião você tem milhares, espiritualidade existe apenas uma. Jesus não era cristão, Buda não foi budista, Maomé não era muçulmano, porque essas religiões não existiam na época deles. Então, mas todos eles tinham valores comuns: o respeito, o amor, a tolerância. Qualquer religião que não tenha esse tripé, essa religião é falsa. Então, não interessa a forma como você acredita em Deus. Interessa a forma como você trata o seu próximo. O que é pecado, o que não é pecado. Cada religião terá o seu rol de pecados, o seu regulamento de conduta. Você define se é pecado ou não, dizendo, isso que eu estou fazendo prejudica alguém? Prejudica. Se prejudica, é pecado. Não prejudica ninguém, não é pecado. Para mim, esse é o conceito. Eu acredito em Deus, acredito no ser soberano criador, acredito no amor. E Deus está dentro de cada um de nós. Deus não é aquele velhinho barbudo que está lá num outro ambiente, anotando, nos vigiando e anotando os nossos pecados para nos cobrar um dia, certo? Deus está dentro de nós. E se Deus está em mim, Deus está em você. Deus está em todos. Então, esse ser semelhante, esse meu próximo, tem que ser respeitado como alguém que carrega Deus dentro de si. E isso que é importante. Por isso que se não houver respeito, tolerância e amor ao semelhante, não é religião, não pode ser confundido. Não está vinculado à espiritualidade. O Bardawil me relembrou que religião vem do latim, que é religar, reunir. A Igreja Católica fala que é religar a Deus, religar aos seus princípios, religar à sua origem. Não interessa, é religar. Mas, quando se fala em religião, qualquer uma delas, as maiores mortes da história da humanidade, os maiores crimes da história da humanidade foram praticados em nome da religião. Quando vê um terrorista hoje, um extremista explodindo um prédio, os homens-bomba estão fazendo aquilo em nome de Alá, em nome de Deus, pela religião. A Igreja Romana matou milhares de muçulmanos na Idade Média por conta da religião. A Santa Inquisição matou milhares de infiéis porque professavam outro credo religioso. Eu duvido que Jesus Cristo, se aqui estivesse, compactuaria com isso. Jesus Cristo foi morto em nome da religião dos judeus. Então, os seres humanos criam religiões e matam em nome da religião. Você tem preconceito em relação às pessoas por conta dos seus princípios religiosos. Jamais um princípio religioso teu pode impor um preconceito a você, discriminando um outro ser porque ele tem outros princípios religiosos que são diferentes dos seus. Então, menos religião e mais espiritualidade. Mensagem final que eu deixaria para os queridos amigos, posso tratá-los dessa forma, uma vez que abri meu coração para vocês, de todo o Evangelho, a sentença proferida por Jesus que mais me marca
é quando ele diz: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. O que é ter vida em abundância? É viver a vida, o dia de hoje. O dia de hoje, esse momento, esse minuto e segundo que está passando e já passou, o presente é a única coisa que você tem que de fato é seu. O ontem não é mais seu, o ontem já foi, já passou. Não adianta chorar o leite derramado. O amanhã talvez não aconteça, talvez não venha. Então, viva o momento presente. A maioria das pessoas, infelizmente, vive a vida inteira como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Viva o dia de hoje, acredite em você, aposte em você, aposte nos seus projetos, se dedique aos seus projetos, por mais grandiosos ou mais humildes que eles sejam. É o seu projeto de vida, trabalhe por ele, dedique-se a ele, nunca vacile. Só recue se for para tomar impulso, para poder pular para frente, jamais recue. Acredite em você, acredite que há um ser soberano, que existe um grande arquiteto do universo, que você pode chamá-lo de Deus, de Alá, de Jesus, não interessa. Existe um princípio criador que vai te ajudar, sempre que você se autoajudar. Para mim, a lei de Deus é essa: ajuda-te e eu te ajudarei. Deus não ajuda ninguém que não se ajude a si próprio. Esses são os princípios que eu acredito, é assim que eu vivo e trabalho com o único propósito: ser feliz e fazer felizes todas as pessoas que convivem com você.